Muito bem, estamos nós para a live do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março de 2026. Quem diria a gente chegaria em 2026, né? Nossa, quando eu era pequeno pensava, né, assim, 2020 está tão longe, já passou, já estamos em 2026. Que beleza. Então, o nosso tema é um tema bastante complexo, porque ele abrange dois elementos vitais na saúde da mulher, que é a saúde e a felicidade. Esses dois temas andam de mãos dadas, andam juntos. Imagina se você consegue ser feliz tendo uma doença, tendo uma endometriose, tendo um sangramento uterino constante, que não consegue fazer nada que sangra, se você consegue ter uma dor. Então, é complicado. Boa noite, Marina. Então, eu gostaria que vocês, né, prestassem atenção. Quem quiser ter um caderninho do lado, uma caneta, dá tempo de buscar ainda, porque a Viviane está ali, Cleonice também, mas todo mundo, porque daí você pode fazer uma pergunta e nós vamos ter um período para perguntas e respostas no final, tá? Então, nesses elementos, é lógico, se for possível fazer uma resposta, eu vou fazer. Vocês sabem que eu não seguro conhecimento. Eu solto tudo porque conhecimento é assim, é como amor. Quanto mais a gente solta, mais vem de volta para a gente, mais Deus nos retribui. Ok? Então, eu vou colocar aqui uma projeção para que vocês possam acompanhar o desenrolar daquilo que eu tenho que falar para vocês. E, e quando surgir a dúvida, toma nota para que não seja, para que não haja uma interrupção no meio do desenvolvimento, tá bom? Eu vou fazer uma quebra no meio da gravação para não ficar uma aula muito comprida, ou talvez se demorar muito o intervalo. Mas a minha proposta para vocês é algo em torno de 1 hora, tá? Então vamos lá. Então aqui nós vamos compartilhar aqui. Oh, oh. Passar para cá, muito bem. Aqui, pronto. Então veja, existe uma conexão entre saúde e felicidade e que a mulher pode desfrutar disso, desde que ela consiga entender alguns elementos que eu vou trazer aqui para vocês. E é lógico que essa live, ela não é uma live completa e eu não pretendo ser completo, mas eu pretendo dar sugestões para que vocês possam experimentar o que eu estou falando e ver se faz algum sentido. Essa é a minha homenagem, o meu presente à mulher. A mulher é o alvo do meu trabalho principal há 42 anos, que eu me dedico à saúde feminina em todos os seus aspectos. E nesses anos todos, eu fui desenvolvendo algumas proposições aqui que eu vou fazer para vocês, algumas, como fala, algumas provocações. Sim, por que não? Provocação, e a gente pode pensar junto em algumas coisas, tá? Então, vamos lá. E primeiro eu quero começar agradecendo pela sua presença, né? Por ter entrado neste grupo, por ter separado esse horário em pleno domingo à noite para estar junto aqui comigo. Eu sei que o seu tempo é precioso e eu quero fazer o seu tempo render para você. Então, a primeira coisa que eu quero já dizer para você é o que que você vai receber nessa noite para que você possa se preparar. Primeiro de tudo, nós vamos fazer uma introdução,
Depois eu vou falar o que que é a conexão com o feminino. Depois eu vou falar o que que acontece quando esta conexão ela não é plenamente, vamos dizer assim, exercida, quando ela não acontece, quando existe elementos de desconexão com o feminino. Quais são as dificuldades que acontecem quando com essa desconexão? Quais são os desafios que a mulher tem nessa desconexão? E claro, não vou falar só sobre problemas, nós vamos falar também sobre soluções. Como solucionar dificuldades, desafios e tantas coisas que acontecem quando essa conexão ela não é plena. E dentro dessas soluções, é lógico, que eu vou propor algo factível para que eu possa entregar algo para você, para aqueles que quiserem receber, é lógico. E por último, a gente vai abrir para perguntas e respostas, então vai tomando nota da sua pergunta. Muito bem. Então, a saúde da mulher, ela tem sofrido muitos reveses. Vocês verem, eu recebi uma ligação ontem de uma mulher que disse que ela tinha uma endometriose e que ela foi operada em 2018 por endometriose profunda, e nessa endometriose profunda foi feita uma cirurgia do intestino, porque a doença já afetava o intestino. Eu tenho tido, eu falei para ela que eu já tratei mais de 300 mulheres com endometriose, algumas com endometriose profunda e com bons resultados, claro, né? É, não é possível a gente falar em cura com a endometriose, porque ela é uma doença crônica, autoimune, mas é possível a gente. Bom, eu tive casos de cura também, comprometidos acompanhado com ultrassom e com exames clínicos, mas não dá para prometer. De qualquer maneira, aconteceu uma complicação cirúrgica, teve uma deiscência, teve várias, tem 3 cirurgias no intestino, ela me contou, e depois acabou tendo que ficar com uma bolsinha durante meses e nunca mais a vida dela ficou bom, recuperou e agora a doença voltou. Então, é assim, essa medicina que é ensinada aos médicos, hoje eu chamo de medicina da matéria. A medicina da matéria, ela olha para o produto final. O que que é o produto final? Aquilo que aparece, a ponta do iceberg. E na minha concepção, a ponta do iceberg é a doença visível, a doença que é captada por ultrassom, por ressonância, e a doença que dá sintomas. Mas ela é fruto de um conflito emocional. E esse conflito emocional, muitas vezes, tem a ver com a essência do feminino, tá? E o que que é a importância da mulher? A mulher é o útero do mundo. A mulher, ela cria. A mulher, ela gera. A mulher, ela traz vida para o mundo. A mulher, ela traz filhos, mas não somente filhos no sentido, é, ela traz soluções. A mulher, ela transforma uma casa em um lar. A mulher tem a graça, tem a beleza, ela cuida de tudo. A mulher é multifuncional. A mulher dá vida ao mundo também. Muitos homens que vão na frente e, e conseguem sucesso na vida, tem junto ou tem por trás um lar, uma família, uma mulher que dá apoio. Então, a mulher, ela é a importância. Ela é importante nesse mundo. E para que ela tenha isso, existe uma conexão com a própria essência da mulher. E essa conexão, ela não acontece por acaso. E não é fácil, e ela não é lógica. Porque, veja, existem muitos elementos, principalmente hoje, de 15 anos para cá, na cultura mundial, que desafiam essa conexão. E é sobre isso que eu quero falar. Então, essa conexão, como é que ela acontece? Quando ela começa? Ela começa dentro do útero da mãe. Quando a primeira reação que essa mãe tem, quando ela tem a notícia que o exame deu positivo.
Aquele momento, ou ela se alegra, ou ela fala, e agora? O que que eu vou fazer? Então, ela pode aceitar essa criança, mas ela pode rejeitar essa criança. E quando essa rejeição acontece, isso vai influenciar, sim, essa criança de alguma maneira. Ela já vai ter uma desconexão ali com a vida, ou vai ter uma conexão, né? Ela vai amar essa mãe, a mãe vai aceitá-la. Gestação, a experiência do parto é importante, deixa marcas na vida de uma mulher, muitas marcas. Na infância, todas as experiências que essa mulher tem, as brincadeiras, as amigas, se tem irmã, a descoberta da vida, a descoberta do próprio corpo, e vai indo na adolescência, a descoberta da sexualidade e o relacionamento com o masculino. Essas experiências também, então entra a mãe, tias, irmãs mais velhas ou mais novas, eh, amigas, avós, tudo que ela escuta de mulheres falar, isso deixa marcas na vida dela. O relacionamento com o masculino também começa às vezes na família, com o pai, com tios, com um avô ou com avós, com irmãos mais velhos, com irmãos mais novos, com vizinhos, enfim, com amigos, com parentes. Isso tudo vai gerando uma conexão ou uma desconexão, porque os abusos acontecem. O abuso mais grave, no meu entendimento, é o abuso psicológico, que pode ser pela mãe, quando a mãe coloca essa criança no lugar de mãe. Em vez dessa criança receber, ela tem que dar amor. Quando a mãe coloca essa criança no lugar de marido, quando ela separa e põe um filho ou uma filha no lugar do esposo dela, isso já é um abuso e gera doença. E claro, existe todas as formas de abuso sexual que muitas mulheres passam na vida, algumas em silêncio e algumas conseguem trabalhar o emocional disso tudo. Mas tudo isso aí está trabalhando, está influenciando a conexão dessa mulher. Bom, outro ponto, o que que essa mulher escuta falar sobre menstruação, né? Sobre ser mulher, a menarca, o rito de passagem, como que isso acontece? Eu tenho uma paciente que quando ela menstruou a primeira vez, a mãe dela chorou. Aí ela falou, mãe, por que você está chorando? Ela fala, nossa, porque você vai sofrer muito. Em vez de trazer uma visão positiva da menstruação. E aí, é claro, a menstruação vira um incômodo, né? O sagrado feminino é uma teoria, é algo assim longe demais, né? Dentro para muitas mulheres. E claro, existem muitas mulheres que sim entendem que a menstruação ela é um presente. A menstruação é uma vida que acontece, né? E aqui tem, né, a captação do sangue, algumas colocam na terra, não precisa ser tanto, mas pelo menos não briga com a menstruação. O que acontece, nós vamos ver, é que a menstruação, muitas vezes, ela traz sintomas, cólica, hemorragias, mostrando que a conexão com o feminino não está saudável. Uma menina que menstrua com cólica tem dentro de si dificuldades com a mãe, com a sexualidade, e a própria vida vai mostrar isso, através de doenças, através de curas que ela pode alcançar. Outro ponto importante que incomoda algumas mulheres é a variação, as 4 fases do ciclo. E vamos lembrar qual fase, a primeira fase menstrual. A mulher está mais cansada, ela precisa do repouso, ela precisa do distanciamento social, ela pode ter alguma sensação de incômodo, ela pode querer ficar quietinha, né? Depois vem a fase pré-ovulatória, onde a mulher começa a ficar muito bem, ela acorda melhor, ela olha pro espelho e fala, uau, como você tá gata hoje, e aí ela retoma essa alegria, esse contato com ela, né? E daí vem a fase da ovulação, onde ela fica
a toda, onde todo o feminino dela vem à tona, onde ela tem a criatividade, onde ela acorda de manhã e sai para o mundo com confiança. Isso dura uns 3 dias e depois vem a fase pré-menstrual, que pode durar 7 ou mais dias, 7, 10 dias, aonde ela vai ficando mais introspectiva, mais irritada e fica mais, já não quer mais tanto contato social. E aí vem a fase da menstruação novamente. Então, a mulher é cíclica, ela varia e ela precisa buscar a nutrição do seu feminino como? Diversas maneiras. Uma delas é com outras mulheres, participando de grupos, participando de lives como essa, entendendo e conhecendo um pouquinho mais sobre o seu feminino. Agora, alguns abusos da infância, eles marcam o corpo e a alma da mulher. E aqui é um tema delicado, onde eu não quero entrar, porque nós estamos falando de uma homenagem, nós estamos falando de uma conexão com o feminino. O que acontece é que essas situações de vulnerabilidade da menina, que pode ser com 3 anos, pode ser com 7, com 10, com 12, enfim, de diversas maneiras e com diversas conotações. Essa mulher vai viver isso sozinha, calada, porque ela é ameaçada de contar para outras pessoas. E isso deixa marcas, sim, de desconexão. Isso vai se reverter lá na frente com dificuldades para engravidar, com infertilidade, com dificuldade no parto, com dificuldades sexuais e tantas outras coisas. Algumas mulheres conseguem tratar isso, melhorar isso, superar. Aqui está o cruzeiro que a gente fez recentemente. E aí, quando não, ela vai ter uma desconexão do feminino e vai ter seus sintomas. E a gente vai tratar quais são essas desconexões, quais são esses sintomas, o, o que que mostra que essa mulher não está conectada com a vida. Talvez algum desses sintomas você tenha, presta atenção. O primeiro deles que eu vejo é uma desconexão da vida. Ela entra nesse tanto faz, sabe? Tanto faz é, esse, esse namorado, ter namorado, não ter namorado, este homem, tanto faz estar casado, não tá. Ah, tá casado, não, vai tocando. Tanto faz esse trabalho ou outro, tanto faz. E esse tanto faz é um pouco anestesia. Essa mulher desconectada, ela busca situações de perigo, relacionamentos perigosos, ela vai querer pular de paraquedas, ela vai ter, ela vai desafiar a morte muitas vezes. Jogos, uma mulher que joga, perde dinheiro fácil e muitas chegam a consumo de drogas, vícios em geral, que pode ser drogas ou não, né? Que mais? Essa mulher, ela perde muitas vezes o amor próprio. Ela não se posiciona, ela não fala não, ela aceita situações humilhantes da vida em relacionamento. Ela fica em relacionamentos tóxicos porque ela está desconectada mesmo. Então ela vai afundando nisso, porque isso leva ela a uma depressão, leva ela a síndrome do pânico, leva ela a uma ansiedade, porque ela não consegue gerir todas essas emoções. E isso faz com que ela busque e atraia relacionamentos turbulentos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, e que eu vou chamar de complicados. E que não. Quantas vezes, talvez não seja o seu caso, mas eu já vi muitas mulheres que estão no relacionamento tóxico, abusivo, se separa, ficam 1, 2, 3 anos sem ninguém, e começa outro relacionamento, às vezes pior, porque não cuidou do que é necessário, daquilo que é a conexão com a vida, a conexão com o feminino. Isso gera uma infelicidade, porque ela
Por mais que ela tente fazer, faz terapia, toma medicamento, toma antidepressivo, usa hormônios e tudo mais, e aí nada acontece. Onde está a solução? E como não tem solução, ela foca no trabalho. Foca no trabalho e se dedica, e o trabalho final de semana, e ela assume aquilo como se fosse dela, a responsabilidade, e ela se doa e cuida de todo mundo, começa a cuidar de filho, de mãe, de sobrinho, e alguns avisos acontecem. Ela está desconectada. A TPM é um desses avisos. Existem outros, para avisar que essa mulher não tem um respeito próprio, não tem um amor próprio. Outro aviso, infertilidade. Quando ela quer engravidar, às vezes com 38, com 40, quando ela começa a acordar para a vida, às vezes é tarde demais. Muitas mulheres chegam nessa idade, tentam engravidar e não acontece. E aí busca investimentos em fertilizações assistidas e tanta coisa. É muito dinheiro que vai. Se tivesse investido antes em bem-estar, não passaria por tudo isso. Cólica, dores, cólica menstrual, doenças que trazem cólica e tantas outras questões que fazem essa mulher mostrar que ela está desconectada com a própria vida, né? A vida fica sem graça, ela busca diversão, barzinho, festa, viagens, busca uma coisa fora de si, porque ela está desconectada da própria essência de si mesmo, ela não tem amor próprio, ela não se respeita e entra em situações complicadas. Os miomas, eles mostram muitas vezes que essa mulher não lida bem com a sexualidade, não lida bem com os limites, com as emoções. A gestão da emoção é complicada. A busca do prazer é fora. Como ela não tem um prazer em si, na própria vida, não, às vezes não tem o prazer sexual. Muitas mulheres têm dificuldade de alcançar o prazer, porque não estão com prazer na vida. Como vai ter um prazer sexual? Como que vai ter um prazer se as coisas não estão em ordem? Então, é colocar as coisas em ordem. E isso não é fácil. Algumas gastam, compram coisas, muitos sapatos, compram bolsa, compram roupas, às vezes que fica lá e com a etiqueta que nunca usou já está comprando outro. Por quê? Precisa preencher um vazio com alguma coisa de fora, mas não preenche, porque esse vazio só é preenchido por dentro. Algumas mulheres tentam ou buscam uma solução buscando parceiros, usando uma sedução para provar que elas têm coisa do ego, né? E vai ali, e vai outro, e parece que não tem fim, mas não existe ainda a conexão com a essência, com a própria vida. E aí acaba perdendo a referência moral, a referência ética, social, nos relacionamentos, às vezes no trabalho, no financeiro, e acaba fazendo atitudes, coisas longe de uma moral e de uma ética positiva e construtiva, o que um dia acaba se voltando contra ela mesma. E essa perda da conexão perde respeito pelo próximo, pela mãe, pelo pai, pelos avós, perde o respeito pelas coisas espirituais, e ela vai acabar dessa maneira, focando muitas vezes em vícios, a internet vira um vício, é, a solidão vira um vício, às vezes vem o alcoolismo, aí vem o tabagismo, o cigarro, às vezes algumas outras drogas, algumas vezes drogas químicas como remédios, né, antidepressivos, ansiolíticos, remédio para dormir, remédio para acordar e tantas outras coisas. Bom, nós já estamos nas dificuldades.
Mas essas dificuldades acontecem quando essa desconexão é a base. É por isso que é tão importante. Ela quer saúde, ela quer, ela quer felicidade, mas às vezes não sabe como buscar, onde buscar, tá certo? Então, o que que essa mulher que tem essas dificuldades físicas e emocionais que eu já falei, quais são essas dificuldades? Olha, primeiro, dificuldade de concentração, de estudo. Ela lê um livro e não lembra do que leu. Começa algo e não termina. Começa cursos na internet e não termina. Compra cursos, se propõe a fazer atividades em casa, a costurar alguma coisa, fazer uma comida, e não termina, porque está desconectada. Estou lembrando, tá? Insatisfação. Nada nunca está bom. Quando tem tudo, está faltando alguma coisa. Olha sempre para a parte vazia do copo. Isso é um pessimismo. Irritabilidade, autocobrança, exige muito das pessoas, colegas de trabalho, exige muito dos homens, dos companheiros, exige dos filhos quando os tem. E ela está anestesiada. Então, ela busca situações que vão colocar ela em conexão com a vida, sentir que está viva. E aí, às vezes, complica muitas coisas. Acaba perdendo a esperança. Isso se reflete na espiritualidade, quando ela fica muito materialista, tá certo? Outra coisa, essa mulher desconectada, ela entra no obrigação, ela entra no modo obrigação, né? Ela faz tudo por que tem que fazer. Tem que cuidar da mãe, tem que cuidar do pai, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que isso, tem que aquilo, e para provar para os outros que ela consegue, mas ainda está desconectada. Outra dificuldade de algumas mulheres que acabam se separando, viram mãe solo e criar filhos sozinha. É uma dificuldade, sem o apoio do pai da criança, ou mesmo excluindo esse pai por uma escolha inadequada no momento que ela fez, como ela estava desconectada da vida, ela acaba fazendo escolhas de soluções, de companheiros, inadequadas, que um dia vão mostrar que não era aquilo que seria o melhor para ela. Nisso tudo surge insatisfação sexual, o que reflete falta de prazer na vida, falta de prazer, falta de orgasmo mesmo. Cerca de 45% das mulheres não consegue alcançar o orgasmo numa relação vaginal. É uma taxa muito grande. Cerca de 25% nunca, nunca tiveram o prazer sexual. É muita gente. E aí, por conseguinte, ela vai acabar concentrando essa energia amorosa, criativa, em outras coisas. Em filhos, coloca o filho no lugar de marido, coloca uma filha, às vezes, no lugar de mãe para cuidar dela, uma garantia que na velhice alguém vai cuidar dela. E isso está certo? Não. Porque é a mulher que tem saúde e tem felicidade, nós estamos falando de duas coisas que são alcançáveis, desde que você conquiste e construa isso, ninguém vai precisar cuidar de você. Você pode ter 90 anos, morar sozinha, fazer sua comida, desde que você saiba e aprenda algumas coisas que eu ensino por aqui ou de outras pessoas, mas nunca basear em remédio, nada que venha de fora, medicamento. A saúde e a felicidade você conquista por decisões e escolhas acertadas. E aqui é muito importante você ter informações para fazer essas escolhas. Bom, muitas mulheres acabam tendo que lidar com depressão. Depressão. 40% da população brasileira toma ou já tomou antidepressivo. É muita gente, é muito remédio, é muito lucro para as big pharmas, para os laboratórios, né?
Isso tudo, eu não sou contra o antidepressivo, já receitei e receito. Em alguns casos, por algum tempo. Tem começo, meio e fim. É tanto tempo que nós vamos tomar e depois vamos tirar, porque senão, o antidepressivo ele vira a solução, que não é a solução, porque daí ele pede cada vez mais. Outra coisa, ela tem que lidar com doenças que são incapacitantes. Uma, um câncer muda a vida da mulher, um câncer de mama, um câncer de colo de útero, tá certo? Então, existe, que eu já falei da endometriose, existe tantas outras doenças. A própria cólica menstrual, ela é incapacitante. Tem mulheres que não conseguem fazer nada durante 2 dias, né, por mês. Muitas comem demais, entram no sobrepeso e tem que lidar com isso. Com autoimagem, olha no espelho, não se aceita. E aí vem uns investimentos em tratamentos estéticos, em, em cremes, em tantas coisas caras. E aí vira foco a aparência dela. E botox daqui, e microcirurgia dali. Por quê? Porque existe uma desconexão com a vida, então ela fere o próprio corpo. Ela muda, acha que mudando a imagem que ela vai mudar, vai conectar. Não vai. Não é por aí. Outra dificuldade, lidar com as variações da menstruação. Menstruação que atrasa, menstruação que adianta, menstruação que aumenta, menstruação com sangramento aumentado e tanta coisa. Então, essa desconexão, muitas vezes, se reverte assim, se reverbera nos relacionamentos com o masculino. Porque ela traz essa desconexão lá da infância. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, que só, olha só. Vamos lá. Vou mostrar aqui, vamos abrir aqui galeria. Então agora eu vou precisar que quem está com a câmera fechada, abre por um pouquinho, vai. Vem comigo aí, Marilei, vamos abrindo. Fernanda, obrigado. Quantas? O que que nós estamos falando? Nós estamos falando de desconexão com o masculino, certo? Quantas de vocês escutaram na infância isso, essa frase? Nunca dependa de homem. Levanta a mão. Acho que é melhor eu perguntar quem nunca escutou essa frase? Nunca dependa de homem. E aí, tem uma, tem uma hora que você começa a depender. Como que é possível você estar numa relação, num casamento, sem depender de homem? Obrigado, Camila. Não existe casamento sem interdependência. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem. Mas vem essas crenças antigas que as mães tiveram problemas ou atraíram situações complicadas, relacionamentos complicados, e tenta ajudar a filha falando: olha, filha, nunca dependa de homem. Aí a filha estuda, trabalha, fica independente, mora sozinha, tem 30, 35, 40, 50 anos, não casa, não tem filhos, porque ela não precisa, não pode depender de homem, e aí ela vê a infelicidade que existe nisso. É lindo quando um homem e uma mulher se encontram e fazem pactos de um depender do outro. É lindo. Então, talvez a sua mãe, a sua avó tenha falado isso com a maior boa vontade, mas o resultado não é, não é o melhor de todos, né? Tá? Então, vamos voltar aqui mais um pouquinho já. Nós estamos na metade, tá? Acho que um pouquinho mais da metade. Muito bem. Então, a desconexão dos relacionamentos, e aí os desafios que eu falei que surge, que a mulher tem que enfrentar. Primeiro,
dupla jornada de trabalho. Trabalhar fora, trabalhar no seu trabalho, na sua função, seja profissional liberal, seja numa empresa, seja empreendedora, seja CLT, seja lá. E chega em casa, tem que correr, fazer a comida, fazer a janta, fazer o almoço para outro dia, cuidar da roupa. Não está justo isso. Essas funções têm que ser divididas com o homem. O homem tem que participar de tudo que é feito em casa. Cada homem tem que saber lavar a sua própria roupa, tem que saber fazer a sua própria comida, porque senão é um filho a mais. E talvez você já tenha tido a experiência de, durante um momento da vida, ter tido um filho a mais. A disputa com o masculino no mercado de trabalho, funções que são masculinas, né? E aí ela vai precisar ter a testosterona. E quanto mais testosterona, mais ela desconecta do feminino. Aí ela tem que ir para a academia. E a academia é algo, exercício, testosterona, desconecta do feminino, em vez de ir para uma dança, ikebana, fazer balé, fazer sei lá o que, fazer uma outra coisa, fazer algo criativo, não, vai fazer musculação para ficar cheio de músculo, testosterona. Desconecta, porque ela tem que enfrentar o mundo. Tem que engravidar. E aí chegam mulheres que chegam com 38 e falam, tem que engravidar. Tem nada, né? É possível ser feliz sem engravidar? Claro. E depois tem que criar o filho. Responsabilidade do filho maior é da mulher. Então são desafios. Outra coisa, muitas mulheres não se preparam para a menopausa, não se preparam para a melhor idade, para viver com 50, com 60 ou com 70 anos, com vida social, com amigas. A preparação financeira para você ter, chega nessa idade e não tem como se manter, ou não tem uma aposentadoria digna e não tem saúde, e começa a ter calores e tantas outras coisas que são fáceis de ser evitada quando essa mulher se prepara para isso. Cuidar da estética, cuidar da alimentação e a busca do autoconhecimento é um desafio, porque passa a ser um gasto. Fazer cursos de autoconhecimento, ler livros, fazer viagens, cursos presenciais, cursos na internet, passa a ser gasto. E não é. Investimento. Passa a depender de médicos, de medicamentos, de exames, de convênios. Tem que pagar caro um convênio, pensando que isso tudo é saúde. Não é. Porque saúde se conquista, se constrói com medidas, com escolhas. E eu posso falar disso. Quem tem feito lá o desafio dos 21 dias comigo, que agora virou desafios para uma vida longa, para uma vida prolongada, não só uma vida de saúde, sabe que nesses 21 dias, que é o desafio que acontece todo mês, começou agora dia 1º de abril vai ter outro, você constrói com medidas, com escolhas, com rotinas, né? É uma das soluções. Outro desafio, realização amorosa, realização profissional, realização sexual. Ter que lidar com a vida reprodutiva, a responsabilidade da anticoncepção, muitas vezes é da mulher. Alguns casais compartilham isso, alguns homens dividem isso com a mulher, mas muitos não. E a mulher acaba tendo gestações não planejadas. E as gestações não planejadas deixam uma consequência maior, mais pesada para a mulher do que para os homens. O que é uma injustiça nessa balança aí. Isso tudo sem falar da variação dos ciclos, né, do humor, da irritabilidade e tantas outras coisas que acontecem quando a mulher tem um ciclo menstrual. Aí ela tem outro desafio, né, que é ah, tomar hormônio, aí ela tem uma monofase, ela não varia, ela não menstrua porque ela sangra, ou ela usa um hormônio para não menstruar. E aí ela se adapta, aí ela desconecta do feminino mesmo, porque aí ela se conecta a uma necessidade do mundo, tem que trabalhar, não pode menstruar. Vocês entendem que daí a menstruação passa a ser um incômodo? É sobre isso que eu quero falar.
Bom, como eu disse, não só de problemas vive a humanidade, ok? Então, claro que todas essas questões, elas geram uma insatisfação, elas geram situações em que a mulher, ela quer uma solução, mas às vezes não sabe como, não sabe onde, e é necessário buscar ajuda. Às vezes busca ajuda numa terapia, ok, terapia ajuda, claro. Mas às vezes a terapia atrapalha porque, além de tudo que você. Aí você começa a buscar culpados. Ah, porque foi o abuso, porque foi meu pai, porque foi minha mãe, porque foi isso, porque foi aquilo do passado. E, e passa a ter um conhecimento intelectual do que tem que ser feito, mas não consegue fazer. Aí busca ajuda de medicamentos químicos. E esses medicamentos químicos não trazem o resultado esperado de uma mulher ter saúde e felicidade. E continua essa busca por preencher esse vazio, né? Quantas mulheres não têm o vício da compra disso, compra daquilo? Eu já vi mulheres que compram mais, que tinham mais de 300 pares de sapato. Você tá rindo, né? Eu conheci e convivi já com uma mulher dessa. Na verdade, é 322 pares de sapato. Conheci. Ah, então, assim, é um vazio desconectado da vida. E aí projeta no outro a responsabilidade do outro fazê-la feliz. E aí o outro é a igreja, Deus tem a responsabilidade de fazê-la feliz, companheiro, filho, todo mundo tem. Ela entra nesse lugar de vítima. E esse lugar de vítima afasta, desconecta do da vida. Então vamos às soluções. Vamos aquilo que eu posso propor como possíveis soluções, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas é você se conectar com a tua própria essência. E como que você vai fazer isso? Passar a ter tempo de qualidade com você mesma. Passar a ter menos tempo com o dedinho assim no celular, sabe? Ver, concentrar em algumas questões. Respeitar os seus limites. Aprender a falar não. Quanta coisa surge quando você se reconecta consigo, quando você começa a separar tempo. O problema é que muitas mulheres não separam tempo porque não se acham dignas, porque não acham, não têm permissão. Não tem permissão para cuidar de si, para investir em si, para falar não e assumem cargas que não são delas. Carga dos filhos, de marido, carga de mãe, de pai, que fizeram escolhas a vida toda, chegam com um problema e você tem que resolver o problema que você não causou. Quando você está conectado com você, com a vida, com a sua essência feminina, você não cai nessas ciladas, que são ciladas. Como que essa reconexão acontece? Ela começa, além de você começar a separar tempo para você, você se reconecta com o seu corpo. Quando você se reconecta com o seu corpo, você começa a conhecer aquilo que você não conhece do seu próprio corpo, não só do corpo físico, a sua mente, como funciona seu cérebro, sua alimentação, seus órgãos sexuais. Existe, muitas mulheres não conhecem o seu próprio corpo. Acha que conhece, mas não conhece. E aí, quando você começa a descobrir como funciona o seu corpo, por exemplo, o tamanho do clítoris, muito poucas mulheres conhecem. Né? E tantas as áreas de prazer, as áreas erógenas, né? A mesma coisa, até mesmo existe alguns suplementos e fitoterápicos, complementos alimentares que ajudam a mulher a ter mais vida, mais prazer, menos calor, coisas simples, sem você precisar comprar em farmácia.
e aquilo que eu falei, a permissão. A permissão, ela é fundamental, porque a permissão não é só para o prazer. A permissão é para o sucesso. A permissão é para o relacionamento. A permissão é para você falar não. A permissão para você falar sim. A permissão para você fazer atividades femininas e ficar e ser cobrada de entrar no masculino e você falar não. Esse não é o meu lugar. Meu lugar é aqui. Né? Permissão vai fazer com que você se posicione no seu ambiente de trabalho, na sua função, que você não assuma funções que não são suas, tá? Então, a permissão, como é que a gente alcança a permissão? Ah, aqui tem os segredos. Permissão de ter autocuidado. E aqui eu vou lembrar do protocolo de saúde. Quem está já no desafio de 21? Deixa eu ver, fazer uma pesquisa aqui. Quantos de vocês está no, no desafio? Vocês conseguem colocar esse aqui lá na reação, ó? Levantar a mão aqui assim. Quantos de vocês estão ou já participaram do desafio de 21 dias? Cleonice, Fabi, Vivi, Mariana, Camila, Glaci. Então, olha só, Noeli. Bom, aproveito para convidar vocês. É uma empreitada que eu fiz, gratuita, totalmente gratuita, onde eu forneço informações para você desenvolver um protocolo de autocuidado, um protocolo de cuidado da saúde. Obrigado pela resposta, meninas. Então, é, nesse protocolo, eu falo sobre os 6 pilares da saúde. E aí tem até tem até um curso que algumas também já estão fazendo de vocês, a Cleonice está, a Noeli e tantas outras estão fazendo, que é o Conexão Saúde Online. É a conexão com a vida. Aqui nós estamos falando da conexão do feminino. Então, é, vamos lá. Um dos pontos positivos é você ter um período, ter um momento de autocuidado. Não, meia hora por dia, né? Eu ensino isso, vou ensinar isso nesse protocolo de autocuidado. É uma solução muito boa. Você pode, faz diferença na vida de todos que começam, todos. Começa com água morna de manhã e vai por aí. Aí você pode ter uma vida longa, saudável e não depender lá no futuro, como talvez hoje tua mãe e seu pai dependem de você, com doenças, com baixa cognição, alguns com Alzheimer, alguns com dificuldades motoras, alguns que não conseguem mais caminhar direito, não conseguem se relacionar. Isso tudo é evitável desde que você comece a plantar mais cedo saúde e felicidade. O conhecimento liberta. Nós já sabemos disso, porque quando você, por exemplo, quando você começa a trabalhar suas crenças, e crença não se trabalha, não são fáceis, liberta. Você se liberta das crenças, mas só a consciência que transforma. Só quando você põe em prática aquilo que você sabe na teoria. Porque todo fumante sabe que cigarro faz mal. Agora, não consegue parar porque não é saber que ele faz mal, é saber a origem do emocional que busca aquele cigarro. Eu estou dando um exemplo, que o conhecimento não é saber o efeito do cigarro, mas é a consciência. Quando você tem a consciência, isso há uma transformação. Autoconhecimento é imperativo, é o que mudou a minha vida. A minha vida começou aos 50 anos, quando pela primeira vez eu participei de uma constelação familiar sistêmica e vi que eu estava desconectado da vida, desconectado da minha masculinidade, desconectado da minha saúde, vivia para cuidar de todo mundo, vivia.
cuidava da igreja, fazia visitas, cuidava de pacientes, fazia cirurgia, fazia parto e atendia gente sem cobrar, um monte de coisa. E a minha saúde indo pro beleléu. A minha espiritualidade, embora participasse de uma igreja, não tinha um relacionamento com Deus. Eu tinha um relacionamento com a instituição. Então, o autoconhecimento foi aquilo que me ajudou hoje a ter a vida que eu tenho, a saúde que eu tenho, o relacionamento que eu tenho, a minha saúde espiritual. E vou falar um pouquinho sobre isso, porque é fundamental a gente aprender a receber o amor de Deus. Para isso, você tem que sair do lugar de vítima. Eu estava no lugar de vítima. Eu era vítima. Eu atraía relacionamentos abusivos. Eu me deixava ser abusado. E isso é grave. A gente não. Quando a gente é abusado, está no meio do canglor da batalha, a gente não sabe o que fazer. E como eu saí, eu posso te ajudar. Eu posso falar o caminho. Eu não. É como se você está se afogando. Eu posso jogar a boia, mas é você que tem que agarrar nela. É você que tem que tomar uma atitude e saber, eu quero isso para mim. Então você sai do lugar de vítima e vem para o lugar de autora, de coordenadora, de prospectora da sua própria vida. Já vamos partir para uma parte prática daqui a pouco. Como que você pode isso? Eu tenho algo a te oferecer, sim, tá? Tenho sim. E aí você tem, como eu disse, aprender a receber o amor de Deus. Não é fácil receber o amor de Deus, porque Deus não faz pacto com a mentira. E quando Deus não faz pacto quando a gente está nos vícios. Deus não faz pacto quando a gente está vivendo uma vida sem princípios, sem ética. Então, existe alguns pré-requisitos para nós recebermos o amor de Deus. Sim. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Um deles é viver a verdade. Estar na verdade. Verdade para você mesmo. Verdade nas suas relações. Verdade nas suas falas. Aquelas pequenas mentirinhas afastam a vida de você. E A v- porque quando você está fora da verdade, você está no ego. E eu já vivi muito isso também. Vivi muitas mentiras, achando que estava abafando. Não. A gente só se engana e vai morro abaixo. A reconexão com a vida, a reconexão com a verdade, a reconexão com o amor passa, vem tudo junto. Amor, auto-amor, dizer não, saber que cuidar de você não é egoísmo, cuidar de você é cuidar do seu santuário, o templo onde você habita, cuidar do seu corpo, conhecer seu corpo. Tanta coisa bonita, né? E aí, finalmente, a última pergunta é: como conseguir tudo isso? A solução é pedir ajuda. Para alguém, se você quiser a minha ajuda, eu posso te oferecer. E vou te mostrar como. Como? Com um curso online, totalmente online, chamado Conexão Saúde, onde você vai receber 21 mensagens por 21 dias. Mas não como o Conexão Saúde. Desculpa, o Conexão, aqui nós estamos falando de Conexão Mulher. Deixa eu corrigir isso agora. Conexão Mulher online. Ai, ai, ai. Conexão Mulher online. É um outro curso que vai começar da seguinte maneira: ele vai ser de segunda a sexta-feira. Então, 5 mensagens por semana, que não vai ser só áudio, vai ter vídeos e vai ser exclusivo para um grupo participante. Então, não vai ser mais aberto para todo mundo e vai ter uma inscrição. Simples, mas vai ter. Como é que vai funcionar? Esse curso, que não é o Conexão Saúde Online, é Conexão Mulher Online. Ele vai justamente trazer informação, dar substratos para você lidar com esses desafios, com aqueles problemas que eu falei. Vai trazer conhecimento para minimizar o estresse da dupla jornada, da vida solo. Vai te dar um protocolo de autoconhecimento, de autocuidado do feminino específico para a mulher. Vai trazer conhecimento do próprio corpo, da sua sexualidade.
compreender as fases do ciclo menstrual para você transcender e dicas sobre a menopausa. Olha quanta coisa, hein? Como que isso vai acontecer? Além do mais, você vai ganhar dois encontros nesse curso Conexão Mulher Online ao vivo para tirar dúvidas comigo, fora daquelas mensagens que vão vir gravadas em áudio ou gravadas em vídeo. Então vai, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Pronto, sábado e domingo não tem. Você tem tempo se você não assistiu ou não ouviu para ouvir. Aí teve alguma dúvida? Vai ter duas reuniões entre esses 21 dias para você tirar dúvida comigo. E aí não tem horário, só tem horário para começar, não tem horário para terminar. Pode durar 1 hora, 2 horas. É lógico que eu não vou fazer consulta online, mas eu vou fazer muita mentoria para situações específicas daquilo que eu estou trazendo no conhecimento. Nesses encontros vai ter perguntas, vai ter dúvidas, compartilhar experiências. Nós vamos fazer grupos pequenos onde vocês vão compartilhar umas com as outras, casos individuais. Vai acontecer, olha, no dia 20, 30 de março, porque ela vai começar esse curso no dia 23, e no dia 13 de abril, que é o último dia dos 21, tá bom? Então, aqui já tem uma boa notícia. A conexão mulher online é a primeira com 21 dias. Se você quiser continuar para a conexão mulher online 2, você é possível ter mais um outro dia. Você vai ter também nesse programa do Conexão Mulher Online a introdução, anatomia, fisiologia, variação hormonal, ciclo gravídico puerperal, quer dizer, a ligação com filho, com mãe, com filha, amamentação, relações afetivas, relações amorosas, como ter mais prazer na vida, sexualidade, como conciliar a vida profissional com a pessoal, maternidade e menopausa. Olha só, todas essas coisas num curso online mais simples, com mensagens breves. Essas, como eu disse, começa no dia 23. Vai ter um grupo no WhatsApp onde você vai receber esses áudios e os vídeos vão estar gravados lá no Hotmart. De bônus, você vai ganhar esse curso, que é um curso Saúde da Mulher, em primeiro lugar, gravado, onde você vai receber 5 aulas, 70 minutos de curso, você já vai ter lá. Falando sobre medicina integrativa, a mulher que quer resolver tudo, que eu chamo de Mulher Maravilha, informações sobre o ciclo menstrual, sexualidade e saúde da mulher. Então, isso aqui é um bônus. Esse curso custava 197, só esse curso, tá? Você já vai ganhar. Como? Vamos clicar aqui. Hum, Tcharam, vamos ver aqui para onde saiu. Zoom, compartilhar. Tá aqui, olha. Quando você vai lá, olha, curso Saúde da Mulher em primeiro lugar, 197 lá no Hotmart, tá? Só para confirmar o que eu estou falando. Tá terminando? Tá aqui. Então vamos voltar, reproduzir. Próximo. O investimento desse curso Conexão Mulher Online de 347 por R$ 147 ou 15 de R$ 15 ou 12 de R$ 15. E aí você vai receber todas essas informações que eu te dei. Muitas aulas vão ser com vídeos, com imagens como eu estou apresentando aqui. Olha, eu estou colocando esse preço e fora disso você já tem talvez mais um outro bônus, que é um curso chamado Paz no Feminino. Se você gostou e você quer, você mira o seu celular nesse código de barras ou clica nesse link que eu vou colocar lá no grupo para você compartilhar, para você entrar e fazer a sua inscrição, tá? Começa dia 23, não deixa para depois, porque não vai ter muita gente, eu não vou abrir muitas vagas, porque eu quero dar uma atenção especial para todas vocês. Ficou alguma dúvida? Manda uma mensagem para o meu celular ou entra no Instagram e manda uma mensagem
individual para mim e para o meu direct, tá bom? Então agora eu vou abrir para perguntas enquanto vocês, eu compartilho isso daqui lá no grupo. Está aberto. Quem quer fazer alguma pergunta, levanta a mão, por favor. Calma, calma, uma por vez. Não precisa ser todas assim de uma vez, todas assim. Vocês não, assim vocês me, assim, eu não sei, né? Marina, você não vai fazer nenhuma pergunta, Marina? Você é uma mulher perguntadeira, uma Tava mulher. quietinha aqui, ué. Eu tô estranhando que você tá quietinha. Peraí, né? Eu queria deixar as outras fazerem antes, mas posso começar. Então começa porque sempre tem alguém querendo começar. Eu sei que o assunto é longo, mas queria saber se você poderia dar alguma uma passadinha no tema do sagrado feminino. Ok. Posso sim. O sagrado feminino, ele é uma conexão com a sabedoria das mulheres antigas. Então veja, por exemplo, tem um filme chamado A Tenda Vermelha. Quem já assistiu A Tenda Vermelha? Deixa eu ver. Noeli, quem mais? Só Noeli? Ah, eu queria ter uma namorada assim, viu? Que eu tinha, pra namorar comigo tinha que ter assistido a Tenda Vermelha, viu? Bobinho. Ela é minha namorada, Noeli, por isso que ela. Então vamos lá. Ó, nesse filme ele mostra como antigamente existia um lugar onde as mulheres, quando menstruavam, ficavam. Elas entravam na Tenda Vermelha. Isso nos povos nômades. As índias, elas tinham uma, um respeito também, assim, o rito de passagem da menstruação, da menarca. As mulheres, por exemplo, as mulheres, as índias, elas não saíam para caçar, elas não tomavam iniciativa, elas não entravam em briga, em luta, em guerra. E os homens não faziam comida. Tudo que é comida, o homem pescava, caçava, mas é a mulher que preparava. A mulher é que preparava farinha da mandioca e tudo mais. Então, dentro do sagrado feminino, a mulher sabe qual é a função dela na tribo. A mulher sabe qual que é a missão dela na casa. As mulheres não entravam naquilo que é do masculino, tinha uma plena noção do que é masculino, do que é feminino, desde pequeno. Hoje em dia tem uma confusão. A gente vê hoje muitas mulheres tomando iniciativa na conquista. Eu costumo dizer que a mulher seduz, o homem conquista, né? Quando a mulher toma iniciativa, ela já está dentro do masculino numa relação. Então ela vai atrair homens conectados, homens maternais, homens mais controláveis, que querem ser controlados. E uma mulher fora desse sagrado feminino, ela se torna mais controladora, porque ela precisa de segurança fora dela, não, ela não tem mais aquela segurança interna. Então, a reconexão com o sagrado feminino se faz através de uma série de coisas. Primeiro, com a menstruação, o sangue todo mês, ele é sagrado, ele tem que voltar para a terra. Ela faz infusões, vapores no útero. Ela se respeita quando ela está menstruada. Inclusive, agora eu vi que foi aprovada uma lei aqui no Brasil em que a mulher, quando ela tem cólica ou está menstruada, ela pode faltar 1 ou 2 dias no trabalho, justificado, né? Então, é uma visão completamente diferente dessa mulher hoje moderna, que tem que dar conta de tudo, que tem que saber tudo, tem que entender de marketing, tem que entender de tudo. Não. É uma mulher em que ela está dentro desse feminino e ela vai se relacionar com um homem dentro do masculino. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Mais alguma pergunta a respeito? Vocês entenderam essa proposta do, do curso Conexão Mulher online, onde você vai receber gravações de áudio de 4, 5 minutos, um pouco mais extensas do que a do 21 dias, porque
eu preciso dar mais informações, eu vou dar mais conteúdo para vocês. Por isso que esse é um acesso pago, ele tem mais exclusividade, tá? E é claro, fazendo assim, você também me ajuda a eu continuar dando outros conteúdos gratuitos, né? E eu gosto muito de oferecer conteúdo gratuito, mas também acho que tem uma hora que eu posso pedir um valor, né, de R$ 147 dividido por mês. Isso daí acaba sendo por 21 dias, por quase um mês. Vai dar um mês, né? Vai dar 4 semanas. 4 semanas é bem tranquilo e eu convido você a ter essa experiência, tá? Bom, essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível. Eu vou colocar um link lá no grupo para quem quiser assistir de novo e quem tiver alguma questão na própria, ela dá uma olhadinha lá, vai ficar disponível para vocês. Se você surgir uma outra pergunta depois, queira fazer depois, beleza, pode fazer no grupo mesmo. O grupo eu vou abrir para perguntas e respostas. E se não tivermos mais nenhuma, lembrando que quem comprar esse curso ganha o bônus daquelas 5 aulas que são maravilhosas. E quem sabe eu dei algum outro bônus para vocês. Eu estou querendo dar um outro bônus para vocês, mas eu estou pensando ainda. Vamos ver, vai depender do número de mulheres que vierem se inscreverem para participar do Conexão Mulher Online. Ok? Então, beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença e a gente se vê em breve. Parabéns mais uma vez pelo Dia da Mulher. E aqui está a minha homenagem. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Marina.